Olá, eu sou André Valente, seu professor na área de linguagens, códigos e suas tecnologias, na disciplina de língua portuguesa. Na aula de hoje falaremos sobre línguas. Quantas línguas falamos no Brasil? Quais são? Quais são oficiais? E um pouco sobre a sua história. Vamos lá? No período colonial, nós acabamos tendo uma divisão da língua dessa forma. Nós vamos ter um português afro-brasileiro que é falado nas comunidades rurais, porque é onde está a maior parte dos escravizados naquele momento trabalhando lá na lavoura, e tendo contato também com os brancos e tal, então um vai acabar influenciando o outro. Tá? Nós temos os falares regionais também das comunidades rurais, que é a variação do português do branco que acaba se transformando por essas influências, tá? Os falares urbanos não padrão, ou seja, o falar urbano é daqueles que não tinham toda a escolaridade, das pessoas negras, dos mestiços, dos indígenas, tá? Das comunidades urbanas populares e os falares urbanos padrões, aquele que era considerado o falar culto, das comunidades urbanas elitizadas. Precisamos lembrar o seguinte, todos esses falares fazem parte da língua, fazem parte da diversidade da língua. Porém, a grande realidade é que os falares urbanos, os falares, quanto mais afastado do centro urbano, quanto mais afastado do padrão, mais estigmatizado, ou seja, mais preconceito esses falares vão sofrer, como a gente vê que acontece até os dias de hoje. A partir de 1808, com a chegada da família real, há uma nova transformação. Com a chegada da família real, começam a se fundar as instituições de ensino, as universidades, instituições científicas, acadêmicas, as editoras, são publicados livros, vai começar a surgir a literatura, e aí nós começamos a ter um incremento na questão da língua aqui. Então, em 1815, o Brasil é elevado à condição de Reino Unido, é fundada a imprensa régia, são criados jornais, revistas, livros didáticos, a Biblioteca Nacional, que é muito importante nesse sentido, o Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, e são criados os primeiros cursos superiores e científicos em as instituições científicas. Em 1838 é fundado o Colégio Dom Pedro II. Esse colégio ele vai ser muito importante, ele existe até hoje, porque é a primeira instituição que vai ter um curso de letras. É um curso mesmo para a formação de pessoas para dar aulas sobre a língua. Então começa ali essa ideia de que era preciso estudar a língua. Com o movimento romântico na literatura, que você já estudou com certeza nas aulas de literatura ou vai estudar, surge uma disputa. Os escritores românticos, eles acreditavam que a língua literária e a língua que serviria de padrão deveria ser uma língua brasileira, com todas as influências indígenas e de vocabulário, algumas marcas, porque defendia-se aquela ideia da identidade nacional afastada de Portugal. Porém, com a independência do Brasil, nem todo mundo que era português ou que era de família portuguesa foi embora do Brasil. E essas pessoas que eram descendentes de portugueses ou que eram portugueses e continuaram vivendo aqui, faziam parte do governo, porque vamos lembrar que o próprio Dom Pedro I, que proclama a independência, é português. Então, junto com ele, muitos outros também ficaram. Eles vão defender que a língua brasileira tinha que ser, na verdade, parecida com a língua de Portugal. E aí começa essa disputa entre uma língua brasileira e uma língua portuguesa. E o que vai acabar acontecendo é que, como o governo é formado por portugueses, por uma elite de portugueses ou de filhos de portugueses, eles acabam vencendo essa disputa. Então, a língua que vai se defender como língua correta é a língua mais próxima de Portugal. A partir de 1870 até mais ou menos 1930, a gente começa a ter a chegada de muitos imigrantes, e isso também vai começar a influenciar bastante na formação do nosso português. Em 1897, com a fundação da Academia Brasileira de Letras, aquela ideia de um padrão linguístico determinado por um conjunto de regras, imitando a literatura portuguesa e a língua portuguesa de Portugal, vai se consolidar. A Academia Brasileira de Letras vai se tornar a grande defensora dessa ideia.
e ela passa a ser o modelo do que é a língua considerada correta. Em 1930 é fundada a Universidade de São Paulo e com ela a Faculdade de Educação, Ciência e Letras, que é onde vai se fundar o primeiro curso universitário, né, de letras. Tá? E aí a gente começa a ter a pesquisa, o estudo acadêmico, a formação de profissionais das letras, né, em nível superior, e com certeza isso também vai influenciar bastante na formação do nosso português. E em 1959 é publicada a Nomenclatura Gramatical Brasileira, que é o documento que define os elementos que são essenciais para que a gente possa estudar essa norma padrão da língua portuguesa. Então, esses nomes que a gente usa, né, substantivo, adjetivo, pronome, advérbio, oração subordinada, isso tudo está na Nomenclatura Gramatical Brasileira, que é esse documento de 1959. Tá? Bom, depois disso, outros fatos vão acontecer também no Brasil envolvendo a questão da língua. Em 2002 é publicada a Lei 10.436, que oficializa Libras, Língua Brasileira de Sinais, como uma língua de comunicação e de expressão legítima. Tá? Então aí Libras passa a ser considerado também uma língua oficializada. Tá? Não é a língua oficial do país como o português, mas é uma língua oficializada, que é um pouquinho diferente aí. Existe uma discussão sobre isso. E além disso, nós temos aí no universo linguístico do Brasil, nas línguas que a gente fala no Brasil, nós temos 305 línguas indígenas registradas no censo de 2010, 22 línguas cooficiais, que são línguas que são oficiais apenas na região onde elas são faladas. O que significa ter uma língua oficial? Né? Significa que os documentos podem ser escritos nessa língua, que a pessoa pode publicar coisas, né, nessa língua. Então, nas regiões onde elas são faladas, são línguas oficiais, são chamadas de cooficiais, são 22 em 51 municípios do Brasil. Se a gente para pensar, são poucas. As línguas de imigração, aquelas que vêm com os imigrantes, as línguas de fronteira e os pidgins. O que é o pidgin? Língua de fronteira é aquela que é falada nas fronteiras. O Brasil tem uma vasta fronteira, né, que vai ali da Argentina até lá na Guiana Francesa, Suriname, enfim. Tá? E com certeza nessas regiões há muita influência das línguas dos vizinhos, porque há muito contato, enfim. Tá? O pidgin é quando a gente não sabe falar a língua do outro, o outro não sabe falar a nossa língua, mas a gente dá um jeitinho de entender a língua do outro, o outro tenta entender a nossa e a gente começa meio a criar formas de comunicação. Tá? Um grande exemplo de pidgin no Brasil é o tal do portunhol, que vai ser muito comum na região sul do Brasil, por exemplo, na região centro-oeste ali no Mato Grosso, porque nós temos os países vizinhos que falam espanhol. Então, coisas do tipo, o una cuecacuela, que a gente, quando aprende espanhol, faz até piada com isso, né? Mas, na verdade, isso é a ideia de que, peraí, se em espanhol tem o ditongo, então quando eu falo Coca-Cola, eu falo cuecacuela. A gente sabe que em espanhol não é cuecacuela, mas por conta desse contato, essas coisas acabam acontecendo. Então, isso que não forma uma língua nova, mas forma um jeito novo de falar a língua entre duas pessoas de línguas diferentes, a gente chama de pidgin. Tá? E as línguas crioulas? Línguas crioulas são línguas que vão se formando do contato de línguas diferentes. Você começa a formar uma língua diferente. Isso é chamado de língua crioula. E chegamos aí ao final dessa nossa videoaula. Eu espero que você tenha gostado, tenha aproveitado bastante. Dá uma olhadinha na plataforma, no Saiba Mais, tem bastante conteúdo lá para você. E vamos a uma reflexão sobre o conteúdo dessa aula. É na língua que se manifestam os traços mais profundos do que somos, de como pensamos o mundo, de como nos dirigimos ao outro. Ataliba T. de Castilho. Bons estudos e até a próxima aula.